Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Hoje eu, Karim Feres, com a minha esposa Daniela Feres, estamos aqui em mais um Tudo é Possível Consciência, trazendo pessoas com um grau a mais de consciência e que vai trazer isso pra gente passar pra vocês aí desse lado. Agora, antes da gente apresentar a convidada de hoje, vamos falar pra você que tá aí desse lado, verificar se tá inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Então, se você abrir lá e tiver escrito inscrever-se, é porque você não está inscrito no nosso canal ainda. Aí você vai lá e pim, com o seu dedinho vai aparecer inscrito. Ou o YouTube vai pedir para fazer um cadastrinho, que é coisa rápida de 3 minutos para vocês, não custa nada e para nós ajuda muito. Né, Dani? Sim, nos ajuda muito. E compartilhe, seja generoso nesse compartilhamento, né? Porque às vezes você não está Exatamente. precisando, mas uma outra pessoa do seu círculo de amigos Exatamente. recebe um vídeo com esse material e pode ajudar muito, né, Karine? Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos trazer e introduzir a convidada de hoje. Seja bem-vinda, Andréia Dáquila. Deláquila. Deláquila. Olha, originalmente Deláquila, mas a gente achou que era demais. Italiano. Então, é italiano, Deláquila, é muita. Ficou Deláquila, tá super de bom tamanho. E eu fiquei treinando antes de começar e aqui falei errado, mas Deláquila tá legal. Tá super bom. Pô, Andréia que é fisioterapeuta pélvica e terapeuta sexual, é isso? Exatamente. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, A gente Dani. trazer informações para desmistificar esse universo das mulheres, né? E antes da gente começar, antes da gente fazer a primeira pergunta, eu queria agradecer a sua ancestralidade. A todas aquelas mulheres que vieram antes e que construíram esse caminho para que você pudesse hoje transbordar e ajudar muitas mulheres. Com a sexualidade, com as questões anatômicas, com as questões emocionais, com todas as questões pertinentes a esse universo feminino. Então, gratidão pela sua ancestralidade, gratidão pela nossa ancestralidade e gratidão pela sua ancestralidade, por todos aqueles que vieram antes e permitiram a você fazer uma mudança na vida agora. Afinal de contas, se nossos pais não tivessem se encontrado, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então a gente tem que agradecer, claro, a todos eles, nossos pais, nossos avós e etc. Exatamente. Muito bom. Vamos lá. Como é que você ajuda as mulheres, Andréia, com essa parte da sexualidade feminina, com a parte do emocional, a parte anatômica? Que caminho é esse? Olha, é uma boa pergunta, né? Como é que eu ajudo as mulheres? Na verdade, isso que a gente faz é um trabalho que a gente se ajuda como mulher. Eu acho que todo mundo que trabalha com alguma questão voltada para o emocional, para o desenvolvimento, em algum dia pensou como é que eu vou conseguir me salvar, como é que eu vou conseguir me ajudar nesse mundo. Então, cada um constrói uma via, um caminho que te faz muito sentido. E a via que me fez muito sentido foi através da via da ciência. Então, a fisioterapia me trouxe esse lugar no mundo, né, da ciência, né, onde a gente tem base científica, né, e ciência é igual a dados são estatísticas são números, então a gente trabalha, ok, isso está dando muito certo, a gente vai por esse caminho, mas a gente continua pesquisando e pesquisando mais. Hoje, eu também trabalho com pesquisa, sou mestranda, terminando o meu mestrado em ginecologia pela USP. Que legal. Agora vai. Mas também ali no paralelo só da fisioterapia, que é incrível, mas ela trabalha com o corpo, tem a sexualidade. E a sexualidade não é um trabalho só de corpo. Então, a fisioterapia sozinha, ela tem uma abordagem da parte biológica, mas a sexualidade, ela tem um olhar que ela é um olhar mais dinâmico pro emocional, pro sentimental. E nesse lugar eu falei, como fisioterapeuta, tá faltando um lugar. E aí eu fui e enveredei para a parte da terapia sexual. Né? E no meio do caminho também conheci a terapia tântrica e isso tudo se fez muito grande e eu encontrei, talvez, respondendo a sua pergunta, a minha forma de ajudar as mulheres. Que maravilha. E esse é um lugar
né? Onde se misturam as questões anatômicas, das dores anatômicas, das questões em si, e também de um universo emocional de crenças, de cultura, de uma parte um pouco, como que a gente vai falar? Misteriosa, não digo misteriosa, uma parte pouco percorrida, né? Porque tem um certo tabu aí. Tem um certo não, tem muito. Quando a gente fala de sexualidade, a gente mergulha numa caixa de crença, numa caixa de mito, de uma caixa de muita coisa. Porque aonde não se tem conhecimento realmente palpável, né? A gente coloca o quê? Aquilo que alguém achou, que alguém acreditou e que passou para frente. A nossa cultura é isso. São informações que a gente vive, que fazem sentido, até que alguém fala, olha, isso dali não tá mais fazendo sentido para mim. Ou até a pessoa pergunta, né? Será que isso aqui pra você faz sentido? Porque pra mim eu tô achando estranho. E aí a gente vai mudando, a gente vai mudando, a gente vai mudando. Então, de fato, quando a gente fala em sexualidade, ainda é muito novo esse lugar de trazer um conhecimento mais preciso, com um conteúdo palpável e que possa fazer sentido, né, para as pessoas de acordo com a cultura que ela está inserida. Tem uma frase que ela descreve quem é da área da sexualidade. Sexualidade é biopsicossocial. O que é o biopsicossocial? O social, que é esse lugar onde eu cresci, quem foi a família que me educou, o que eu ouvi quando era criança, né? O que eu ouvi, e aí como que eu me entendo, eu mulher, você homem, nessa sociedade. Que direitos você tinha como homem que ela não teve como mulher? Como você teve que se comportar para que ele pudesse gostar de você? Quem é que você teve que apresentar para ela para que você chamasse a atenção dela? Esse é o social. E aí, todas essas informações da família, da cultura, da religião, da política, têm um impacto no indivíduo. Isso é o psicológico, é o eu. Isso é muito de cada um. Você tem mais irmãos, se você tem mais irmãos, vocês foram educados do mesmo jeito, com os meus amigos, tios, mas cada um sofreu ou sentiu de uma forma. E tudo isso tem um impacto no corpo. Então, quando a gente fala da sexualidade que é biopsicossocial, é esse conjunto que vai fazer com que esse corpo funcione ou não funcione tão bem como deveria. E daí a gente pode trazer a consciência para iluminar tudo isso e trazer uma nova perspectiva de vida. Isso. A consciência. Em que momento a gente busca a consciência, né? Assim, eu preciso ter mais consciência sobre esse assunto, eu preciso. A consciência vem de uma inquietação, essa necessidade, né? Eu acredito muito que esse lugar de querer conhecer ou entender vem de uma inquietação. Vem de um lugar que eu acho que é um pouco mais do que isso. Eu acho que é um pouco mais daquilo que me contaram. Não é possível que é só isso. Então, o começo start dessa tomada de consciência, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de quero entender, eu quero saber um pouco mais sobre isso, vem de uma inquietação, de algo que não tá bom e isso tá me causando uma dor emocional, um entristecimento, um lugar de angústia, que às vezes eu externalizo ou não, mas é desse lugar que é a semente da busca pela consciência. Então eu acredito que a consciência, ela tem como ponto de partida uma necessidade, uma inquietaçãozinha do querer um pouco, mas senão a gente ficava tudo igual. Senão a gente estava até hoje lá na caverna, batendo um na cabeça do outro. Sim. Então, trazendo esse ponto de inquietação, vamos trazer a menopausa aqui, né? A menopausa para a mulher e para os homens também, porque acaba refletindo neles, né? A gente vive junto a menopausa, né? Vivemos juntos esse momento. São tantas mudanças, né? Mudanças anatômicas, mudanças emocionais, desconstruções, mudanças que a gente não tem nem dimensão, porque não sabe que estão acontecendo, porque é tudo junto e misturado, né? Então, as mulheres na menopausa
te procuram? Normalmente não é assim, olha, eu tô na menopausa, vou na fisioterapia pélvica, ou na terapia sexual, né? Então, a causa não é a menopausa, mas sim algum sintoma que às vezes eu nem sei que o nome é menopausa, ou perimenopausa, eu não sei se eu tô na fase do climatério, mas eu começo a ter algum tipo de impacto físico, emocional, que começa a causar essa inquietação, esse desconforto. É nesse momento que eu recebo muitas mulheres. E as dores, elas podem ser físicas, mas muitas vezes emocionais pelo estranhamento daquilo que eu já não me identifico mais comigo mesmo. Sim. Então, eu tô desanimada, né? Muitas vezes, né? A queixa é, puxa, não tô afim mais de transar. Tô casada há 500 anos, já não tô mais afim de transar. Mas e como que era antes? Não, antes ok, a gente transava, mas agora isso pode ter a ver com relacionamento no momento que as coisas não estão muito propícias, mas esse lugar desse desânimo emocional que eu não identifico, eu não sei o que está acontecendo, que está me causando angústia, isso pode ser uma característica voltada à menopausa, só que eu não me dei conta ainda disso. Quando a gente fala em menopausa, a gente estava batendo papo. Normalmente vem na cabeça de todo mundo: secura vaginal e fogacho, que é aquele calor. E irritabilidade. Né? Isso ainda já é mais novo. Tá. A questão do humor já é um pouco mais novo pra gente. Então, é como se a gente esperasse chegar um momento da secura ou do calor pra gente começar a falar disso. Ou pra julgar a toalha. Pronto, agora eu tô na menopausa. Pra mim acabou. Acabou. Pra mim acabou. Acabou. Já era, Isso. né? E hoje a gente sabe, até do ponto de vista de tratamento, que a gente tem uma janela de oportunidade super interessante antes de fato. Aliás, menopausa é o dia que eu menstruei pela última vez. Tá. Uma menopausa é o oposto da menarca. Primeira menstruação chama menarca, a última menstruação chama menopausa. Então, quando a gente fala menopausa, a gente está se referindo à última menstruação. Esse período da menopausa, da perimenopausa, do climatério, que a gente tem uma janela de oportunidade de tratar. Hoje a ciência já está bem mais à frente, a gente entende muito mais e tem muito mais possibilidades terapêuticas do cunho médico, Tá. né? Então, das reposições hormonais, isso hoje se tem uma segurança científica muito grande. Né? E a gente volta lá no começo do nosso papo. Não porque não pode, porque isso dá câncer, dá isso, aquilo. Que bom que a gente tem a ciência trazendo números. Ciência é fato. Tá aqui, ó, número, tá tudo bem. Né? E aí, do ponto de vista da fisioterapia, o que a gente tem? Aquela mulher que nunca sentiu dor na relação, ela começa a sentir um desconforto na relação. Aquela mulher que tinha uma resposta de orgasmo e que, não, ok, me estimulava, ou meu parceiro, minha parceira me estimulavam e aí eu tinha um orgasmo depois de X tempo. Esse X tempo passa a não acontecer mais. O tempo de excitação aumentou. A dificuldade para se chegar num orgasmo começa a se tornar mais frequente. Eu já não tenho uma resposta de lubrificação suficiente e aí eu começo a não me identificar comigo. Fora as questões todas, né? Assim, a gente começa a derreter, né? Parece que a nossa pele do rosto tá derretendo, a nossa musculatura diminui, a gente não tem mais as habilidades todas que nós tínhamos de força, por exemplo, antes de pegar uma caixa no supermercado. Fora todas essas questões que vêm junto no pacote. Isso diz respeito a uma perda de elementos que ela é inerente a esse momento onde a gente tem uma queda importante hormonal. Química, então, quando né? a gente fala elemento, a gente vai perder tanto elemento de pele, de conjuntiva, então a gente vai perder fibra elástica, fibra colágena, então é esse derreter que a gente, né, vai ficando com a cara do
do máscara, Do né? máscara, E a gente perde elemento muscular. Sim. Então, aquela caixa que eu erguia antes e colocava ali no meu carro, agora não tô conseguindo mais. Exato. E aí, fazendo um paralelo lá com a fisioterapia pélvica, o assoalho pélvico é um músculo. Só que quando a gente fala, por exemplo, de um quadríceps, né, que antes eu conseguia ir subir ali uma ladeira, uma avenida que eu sempre subi e tal, hoje, meu Deus, no meio do caminho, parece que a minha perna dói, tô meio cansada. A gente tá falando de uma perna, de um quadríceps, de um conjunto muscular de quatro músculos super importantes e feixes grossos. Quando a gente fala de assoalho pélvico, gente, a gente tá falando de um músculozinho de, em média, 1 centímetro de espessura. Então, quando a gente perde fibra de um músculo tão fininho assim, pequenininho assim, ele parece uma cuia, a disfunção ela aparece. Que são as perdas de urina, é isso? É a hora que a gente começa a perder uma gota de urina. E aí é um mantra. É um mantra para a vida. Uma gota nunca é normal. E se a gente levasse a sério esse lugar de uma gota nunca é normal, a gente não deixaria uma gota virar 2 gotas, que daí iam virar 3 gotas, e mais pra frente vai virar um jatinho, depois vai virar um jatão de xixi, né? Então, a gente normaliza esse lugar da perda urinária, né? A gente estava até comentando disso anteriormente. A gente usa absorvente para menstruação até determinada idade. Quando a gente está deixando de usar o absorvente, a gente começa a usar ele para perda urinária. Então, é como se a gente aceitasse. Sim. É só uma gotinha. Houve uma normalização que não precisaria haver. Isso, Resumidamente. a gente nem fala disso. Não se fala. Daí num grupo, não se fala do ponto de vista de, olha, isso é uma disfunção. Isso é uma disfunção urinária, isso não é normal. Perder xixi nunca é normal, né? Não tem uma campanha de conscientização que perder xixi nunca é normal. Mas tem absorvente para segurar o xixi, normalizando o que é uma disfunção. Sim. Né? Então, a gente realmente normaliza esse lugar da uma gota, só que é muito mais fácil. Na verdade, é muito mais fácil prevenir. Mas a gente ainda não tem uma política, né, da fisioterapia como prevenção. É uma pena. Né? A gente ainda não trabalha a fisioterapia como prevenção. Não existe uma cultura disso, Não tem né? cultura. Eu sempre faço um paralelo à odontologia. Anteriormente, as pessoas iam aos dentistas para arrancar dente. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então só ia pro dentista para quê? Era para arrancar. Para extrair dente. E aí a odontologia veio evoluindo de uma forma muito interessante que hoje vocês têm crianças. Os meninos de vocês selaram os dentes. Sim, Eles não fazem mais cárie. sim. Eles selaram, eles não têm mais nem cárie, não tem nem mais que fazer restauração de dente. Olha que maravilhoso a gente pensar numa odontologia preventiva. Ninguém mais fica sem dente, gente. Verdade. Né? Escovou, o que é a preventiva? Escova bem, mas o dental bem, vai lá e passa. Pronto. Então é odontologia preventiva. Infelizmente a gente ainda não chegou, mas eu acredito nisso. A gente ainda não chegou nesse lugar com a fisioterapia. Aonde, quando eu tenho que ir, puxa vida, a gente não vai uma vez por ano na ginecologista? Ao menos uma vez por ano. A gente não vai uma vez por ano no ginecologista? A gente não vai 1, 2 vezes no dentista? Uma vez por ano no fisioterapeuta pélvico para ele avaliar o assoalho pélvico, ver como que tá a questão da força, da resistência, se tá com mobilidade, com alongamento. Se a gente trabalhasse neste lugar, a gente também não chegava nas disfunções de assoalho pélvico. O que eu acho Só, que... desculpa, Tá. isso é para mulher e para homem também. Para mulher e para homem. Tá. A mulher tem muito mais susceptibilidade de disfunção de assoalho pélvico, Karim, por 2 motivos. Primeiro que a gente tem uma queda muito brusca hormonal nesse período perimenopausa. Né? Então, é muito de repente a gente perde muito hormônio, perde muito elemento. Então, essa é uma das causas. E ainda ontem à noite estava dando essa aula de anatomia voltada para a sexualidade.
Nosso assoalho pélvico, ele tem a passagem de um canal a mais do que o assoalho pélvico masculino. Então, no assoalho pélvico masculino, a gente tem o canal do reto e da uretra. E no assoalho pélvico feminino, a gente tem reto, vagina e uretra. Então, no meio do caminho tinha uma vagina no meio do caminho. Essa vagina, ela torna o assoalho pélvico um pouco mais instável. E também tem a questão que a uretra masculina é mais longa. Então, tudo isso facilita para o homem, porém, o homem não está isento de disfunções de assoalho pélvico. É muito comum, né? Eu recebo muitos homens com queixa de noctúria, que é aquele xixizinho da madrugada. Hoje, pelas sociedades internacionais mais importantes, que são a ICS e a IUGA, não se considera nenhum xixi no meio do período de sono normal. Então, se você faz um xixi no período do sono, isso já é considerado uma disfunção, que é a noctúria. E aí a gente, nossa, mas nunca soube disso. Eu sempre fiz um xixizinho no meio da noite, né? Sempre fiz um xixizinho no meio da noite. Então... Eu ia fazer uma piada, não na cama, né? O cara levanta Olha, pra fazer. Na cama é enurese. Se for na cama é pior ainda. Pior ainda. Piorou. Né? Mas você sabe por que quando a pessoa chega lá com queixas diversas, de incontinência de esforço, que é a perda de xixi quando tem um aumento de pressão intraabdominal, ou da incontinência de urgência, que é aquela que tem que sair pro banheiro e acaba perdendo, ou de bexiga hiperativa, aquela pessoa que faz um monte de xixis por dia. Mas quando a queixa é noctúria, é a queixa que mais me preocupa. Por quê? A noctúria é aquela ida do banheiro no meio da madrugada. Essa ida no banheiro do meio da madrugada, a gente está sonado. Hoje nós somos todos muito jovens. Daqui 15 anos, essa ida no banheiro ela é perigosa. É perigosa. Você pode cair. Horário da queda. Entendi. É o horário da queda. Sim. É o horário da queda. É o horário que eu tô sonada e aí muitas vezes eu não dou conta de segurar o xixi, eu vou entrar em desespero, eu vou tropeçar no meu chinelinho ou no meu tapetinho, que eu insisti em não tirar por mais que tenham me falado. Então, essa é uma disfunção que eu sempre fico muito de orelha em pé, eu falo, essa é a primeira que eu quero tirar da tua vida. Então, é muito interessante. Eu fiz a piada e você complementou assim, super séria. Então, quer dizer, a pessoa começou a ir no banheiro à noite, o que faz? Faz a fisioterapia? Procura um fisioterapeuta? Vai no fisioterapeuta, especialista em assoalho pélvico, né? O fisioterapeuta, só uma curiosidade, a fisioterapia, ela tem tantas áreas quanto a medicina. Então, tem a pediátrica, geriátrica, reumatológica, ortopédica, neurológica, dermatofuncional, cardiológica, tem tudo. Então, tô dizendo isso porque vai cuidar de assoalho pélvico, vai num especialista. Não é o moço ou a moça do Pilates, nem do yoga, nem da ginástica, que eu esqueci o nome, que faz uma pressão negativa no abdômen. Não. É fisioterapia pélvica ou uroginecológica ou urológica ou proctológica, que se compreende num pacote que a gente pode chamar fisioterapia na saúde do homem e da mulher, ou proctológica, urológica, ginecológica, enfim. E aí, esse profissional fisioterapeuta vai fazer uma avaliação bastante extensa. Esse primeiro papo é uma sessão de 1h30, 2 horas, né? Porque é um serviço de investigação mesmo. Tá. E aí a gente segue o quê? Guideline daquilo que funciona mais. Então, só dá um spoiler, né? Um cheirinho do que é o que a gente faria. Primeira coisa, a gente faria um diário miccional. Diário miccional é um teste que ele traz um dado de realidade maravilhoso para ver o que você está fazendo ao longo do seu dia. O que você está bebendo, a quantidade e os horários. E os horários que você faz xixi. E se você tem urgência urinária, aquela coisa de não deu vontade de ir no banheiro, sabe aquela... Sim. Não dá tempo Tem de que pensar, já. tem que ir já. E se tem perda urinária ou não? A hora que esse exame volta preenchido, eu falo que é uma abertura de cartas. A gente abre aqui os exames e vai fazendo contas e vai entendendo se tem alguma coisa a ser ajustada. Então, já fica uma dica número 1 aqui. Para quem tem noctúria, esse xixi
no período de sono, para de beber líquido 3 horas antes de dormir. Então, eu durmo às 11 horas da noite, 8 horas eu parei de tomar líquido. Porque esse líquido que eu tomei até as 11, até as 8 horas, até as 11 eu já fiz todo o xixi que eu tinha que fazer. E aí a gente vai ver se realmente você tem noctúria. Porque existem uns ditos populares do tipo, antes de dormir tem que tomar uma caneca de chá. Aí a caneca é desse tamanho aqui. Uma caneca de chá de melissa com camomila para dormir bem, gente, bem para quem? Não existe regra para todo mundo. Sim, a pessoa tá lá com uma tendência à disfunção de assoalho pélvico, não pode tomar uma xícara de melissa com camomila antes de dormir. Então não existe regra. Quando essa leitura de hábitos, isso é um ajuste que é nível de evidência científica, Então, muitas vezes a gente regula boa parte das disfunções urinárias fazendo ajustes comportamentais. Por exemplo, esse. De 3 horas antes de dormir, para de tomar líquido. Vamos ver o que sobra para essa noite. Se sobrar, aí você vai investigar mais ainda. Aí a gente vai... E daí tem tratamento, A primeira coisa é esse ajuste comportamental. Tem um nome que eu acho esquisito, que é terapia comportamental, mas para mim isso daí lembra TCC. Então, é uma adaptação de ajuste comportamental, mas aí dentro da fisioterapia tem uma série de outros tratamentos, enfim. Daí, para cada disfunção, tem um rol de tratamentos e a média de melhora da fisioterapia em relação a disfunções urinárias, enfim, é 70%. O que eu acho bom, ou seja, cada vez que eu tenho escape de xixi, a cada 10 vezes que eu tenho escape de xixi, se eu deixar de ter 7, nossa, é maravilhoso. Claro. Mas média quer dizer média mais, média menos. Eu sempre fui a favor de tirar 10, então a gente corre atrás desse 10, Bom, a gente sempre tenta, E é isso. Então, o consultório de fisioterapia, ele flerta muito com essas possibilidades, não é tudo engessado. A gente tem que olhar o hábito de vida, eu ouvi falar que tem que tomar não sei quantos litros de água por dia, porque isso é bom para quem? A gente tem que realmente individualizar. É um olhar muito mais individualizado. É personalizado, Muito. Porque depende do histórico de cada um. Muito. Quais outros casos de mulheres que procuram, eu falo mulheres, porque você é especialista em mulheres, que procuram a fisioterapia pélvica, além da questão urinária, Eu sou especialista em mulheres pela titulação que eu tenho, mas eu atendo muitos homens no meu consultório também. É que tem uma titulação que é da Associação Fisioterapia de Saúde da Mulher, que é de certa forma importante, então eu tenho bastante orgulho dessa associação. Mas a gente atende muitos homens em consultório também. E aí, pensando nas mulheres, fora as questões urológicas, do xixi que incomoda, da urgência miccional, da incontinência urinária, eu sou muito procurada, Dani, pelas questões voltadas à sexualidade. Tá. Questões voltadas à sexualidade normalmente tem a ver com dor na relação sexual ou algum tipo de impedimento na relação sexual, por exemplo, não consigo ter penetração. E muitas vezes, hoje, com o advento da internet, de Google, de chat, enfim, hoje as pessoas pesquisam e batem papos ali e acabam descobrindo, mas até pouco tempo era uma grande agonia não se saber o que é isso. É muito comum a história, eu fui ter minha primeira relação, mas não conseguia, não ia, não vai. A tradução disso é não entra. Quando eu tô falando relação, nesse momento eu tô pensando numa relação heteronormativa, homem, mulher, ou enfim, pênis, vagina. Pênis, vagina. Não entra.
Aí eu tentei de novo e não vai, e daí dói muito. Ou se não, histórias muito tristes do tipo, eu aguentava dor. Eu aguentava, depois eu até chorava. Depois Nossa. eu virava para chorar. Caramba, deve ser difícil isso, né? Isso. E aí eu atendo mulheres que passam isso a vida inteira. Que loucura. A vida inteira. Que são casadas há 20, há 30 anos e de alguma forma não conseguiram, não se veem no direito, não ficam à vontade de deixar tão claro sobre essa dor que elas sentem na relação. Tem seus companheiros, seus maridos, então ela literalmente ela aguenta a relação sexual. Caramba. Que loucura, né? A gente pensa, como será passar por isso uma vez? E uma vida inteira? Sim. E uma vida inteira. E não saber o que faz com isso. Né? Que bom que hoje a gente ouve falar da fisioterapia pélvica, da terapia sexual, da terapia tântrica, né? Hoje a gente é muita gente. Sim. Brasil, vírgula São Paulo, vírgula cidade de São Paulo. Isso. Vírgula. Né? Aqui, né? Dá para contar nos dedos. Isso. Né? Que tem acesso a esse tipo de serviço de trabalho. Então, a fisioterapia, ela tem uma atuação bastante importante, pensando que a gente está lidando com o corpo, que a gente está lidando com o músculo. E do ponto de vista muscular, a característica mais importante de um músculo é ele ser alongado, flexível, móvel, muito mais do que ser forte. Tá? Isso é um exemplo bom. Isso daí também cabe a questão das incontinências urinárias, que o pessoal fala que tem que fortalecer, e daí vai para a internet, tem um monte de curso de aperta e solta. Não sei se vocês já viram isso, mas isso virou uma farra. Vender curso na internet de aperta e solta, o exercício não é para todo mundo. Não é igual para todo mundo. E a melhor característica que o músculo pode ter não é essa força. E eu sempre falo disso. Pensa o fortão da academia, sabe? O muito fortão da academia. Aí fala pro fortão da academia para ele coçar as costas dele. Ele não chega. Aquela força não serviu para nada. Né? Músculo bom é músculo funcional, alongado, que vai lá embaixo, que a gente consegue ir lá, chegar no pé, amarrar um cadarço. Então, pensando, né, nesse músculo que ele tem que ter esse alongamento, ele tem que ter essa mobilidade, a fisioterapia, ela consegue trabalhar essa estrutura que por algum motivo, e isso sempre tem história. O corpo sempre tem uma história. Não à toa. Que pode vir por uma questão de uma linhagem, né? De mulheres. Então, Sim. é um histórico da família, as mulheres serem assim e nunca questionarem. Né? Porque além da parte física, anatômica, junto você trabalha as questões emocionais, é isso? Com certeza. E sempre tá ligado, né? Sempre tá ligado. Então, nesse momento, a gente liga, né? A gente coloca a chave da terapia sexual. E conforme a gente vai coletando dados dessa história, cada detalhe, a gente vai conectando e vai entendendo. Eu já imagino como é que esteja esse corpo. Possivelmente esse corpo. Então, aqui a gente está ouvindo como terapeuta sexual e a fisioterapeuta vai fazendo conexão como possivelmente esse corpo vai se encontrar. Se essa pessoa tem medo, tem pavor, tem pânico de ser tocada, eu como fisioterapeuta, se eu acho que eu tenho que ir lá e mexer e alongar e colocar um conjunto de dilatadores, eu vou errar muito. Porque você tem que trabalhar, na verdade, a parte emocional Isso. primeiro. Isso. A causa, né? Porque tem uma trava aí, Tem história aí. Tem história aí. Tem uma dor. Tem um clássico, né? Que tem uma disfunção que se chama
vaginismo, que é uma contração do terço proximal da musculatura do solo pélvico. E é um endurecimento muito grande, é um enrijecimento, é uma contração involuntária. Involuntário, é aquele caso que a gente falou que não tem possibilidade de entrar, nem cotonete, nem dedo, quiçá um pênis ou um dildo, não importa. E aí, o que tem para vender para isso daí? Um conjunto de dilatadores. Ora as bolas, pelo amor de Deus. Essa mulher tem pavor que chegue perto da vulva dela, quiçá do introito vaginal. Ela não tem que dilatar a vagina, ela tem que dilatar o coração. Sim. No outro lugar. E que história, né, que ela carrega nesse corpo. Então, se não houver acolhimento dessa história. Quais silêncios estão por ali, Isso, né? isso. Então, são pequenas nuances que a gente tem que entender. Se teve trauma, se teve um trauma consciente ou não consciente. Mas existe alguma coisa nessa história. Eu nunca atendi, por exemplo, um caso de vaginismo que não tinha na história o porquê do corpo reagir daquela forma. É como se o corpo falasse, não. A única forma de eu te proteger é não entrando nada aqui. Quer dizer, era o emocional, Isso. mandando mensagem pro Isso. corpo. Absolutamente, é somático. Porque as questões emocionais, muitas vezes, elas se resolvem na parte física, né? Na maioria das vezes. Isso. Ao ponto de resolução. Isso, né? Naquela história que a gente falou do biopsicossocial, o corpo ele tá no fim da linha. Ele ganha toda a herança social e toda a herança psicológica. Ele tá ali no fim da linha, ele vai responder a tudo isso. A gente não pode querer começar o trabalho pelo corpo sem entender esse entorno. E às vezes, André, pode nem ser uma questão dela. Pode ser uma questão da avó, da bisavó, da tataravó. E que elas carregam. E que elas carregam. Então, aí que a consciência entra, né? A consciência Sim. entra para trazer luz para que caminho que eu vou desconstruir, né? E da possibilidade de eu fazer diferente. A consciência que eu posso honrar a mãe, a avó, a tia, todo mundo, mas eu poder melhorar a mim e a minha linhagem também é uma forma de honrá-las. Sim. Porque a gente acredita que a cada nova linhagem a gente melhora essa família, né? Então, eu posso fazer diferente. Eu posso conseguir abrir um espaço de felicidade que a minha mãe não teve condição. E que muitas vezes Porque a minha reprimiu, avó- né? Exatamente. E nem pôde olhar para isso. Porque E não nem tinha pode, recursos, não muitas pode. A vezes. gente tá aqui. Recursos internos de falar, não, isso aqui eu vou entrar nisso. Não, deixa assim, deixa quieto ali, que eu não vou entrar nesse assunto, né? A gente tá num momento maravilhoso. Sim. A gente tá num momento maravilhoso, onde a gente tem... A informação tá ali, literalmente na palma da nossa mão. Isso é bom, às vezes isso daí não é bom. Mas a gente tem recurso. A gente tem acesso Tem informação. a literatura do mundo inteiro. A gente tem os processos terapêuticos vindo por todos os lados. Isso não aconteceu anteriormente na história da humanidade. Que coisa. A gente está num momento maravilhoso. Então, eu diria que estamos num momento de cura. Né? É um primeiro momento que a gente fala que a gente pode tratar uma dor sexual, por exemplo. Que dor não é normal. Assim como uma gota nunca é normal, a dor nunca é normal. Nunca. Nosso corpo ele veio pronto de fábrica para funcionar. Ele veio pronto de fábrica para a gente sentir. Se a gente não está sentindo isso, algo na nossa história bloqueou e muitas vezes foi uma forma de proteger. Só que a nossa essência sabe que está faltando alguma coisa. Parece meio dúbio isso, né? Mas não, tá claro. o corpo ele completamente. veio de fábrica para sentir. Sim. Ele veio de fábrica para ter excitação, para ter orgasmo. Isso faz
parte da nossa fisiologia. Se eu não percorro esse caminho, se eu não consigo, por exemplo, ter orgasmo, existe uma inquietação dentro de mim. Da alma, né? Da alma. Assim como a gente veio para comer e fazer digestão e sentir sabor, e sentir aquele prazer de comer uma coisa gostosa e de dormir uma noite inteira, o corpo, ele vem com funções, né? Vai também além do prazer e do amor e da troca. A gente tem função, é liberação hormonal, é a melhor farmácia que o corpo tem, é via orgástica. Então, a gente fica brava. Quando a gente não tem orgasmo, a gente fica brava, né? A gente fica nervosa. Por quê? Porque você não tá indo na tua farmácia natural. Eu sempre falo isso com as minhas pacientes. Eu sei que não é fácil, mas se você tiver com dor de cabeça, se você tiver com cólica, experimenta a tua farmácia. Você vai ter uma liberação de endorfina muito rápida que possivelmente vai melhorar, por exemplo, aquela dor de cabeça ou aquela cólica chata menstrual. Se você tem um orgasmo, você vai ter uma bela de uma liberação de endorfina e daqui a pouco o corpo se autorregula. Ele entra em homeostase novamente. Ele entra em homeostase. A gente não veio à toa com orgasmo instalado. Tem função. Então, a gente tira esse lugar que o sexo entrou pra gente, numa questão cultural, da sacanagem. Não é nada disso. E nem também muito místico do encontro. Não, vamos ali no fisiológico. A gente não vem à toa com isso. É um processo fisiológico, por exemplo, como uma digestão. Acho tão gostoso a gente pensar que é só isso. É só isso. Tira esse excesso de dedos e de zelos que a gente tem quando a gente fala de sexo. Sim. Porque um excesso, isso é uma produção da cultura. É. Até uma proteção, né? Essa coisa do tabu é um lugar de proteção, eu acho, né? De muitas culturas que se entrava nisso para não se chegar ali em questões, né? Culturais. Então deixava isso meio de lado. Só que isso está caindo agora. Mas é sensacional fazer esse parâmetro que você fez, essa referência no parâmetro, com a digestão, né? Com outras sensações, as sensações de você se alimentar bem, como você falou, gostoso, e depois ter a digestão, tudo, né? E o sexo é isso, é mais uma função. É só mais uma função. É só mais uma das funções. Aliás, é a função básica primordial de vida. Se a gente está aqui, né? é porque alguém fez sexo. O mundo está do jeito... É porque as pessoas fazem. Isso é absolutamente tão fisiológico e que se a gente despisse todo o processo cultural, a gente chegava numa função fisiológica como qualquer uma outra. Saudável. Saudável. A gente encrenca, a gente vai na rua, você tem uma cachorra que tá no cio, vai outro cachorro no meio da rua, vai lá e vai copular com ela e pronto, acabou. Não tem cultura, não tem nada que vai podar, vai dar tudo bem, ninguém vai ficar com grilo, né? Ela não vai ficar mal se o outro cachorro não gostou dela, ele não vai querer colocar, entende? A gente cria muita abobrinha. Então, o que a gente faz? Né? A gente tenta de alguma forma limpar tudo isso. Sensacional. Né? A terapia sexual, no formato psicoterapia mesmo, é uma terapia voltada a esse olhar do impacto que a tua vida fez que você tenha no seu olhar da sexualidade. Terapia sexual de um certo grande resumão é isso. O que a tua vida fez para hoje você estar assim do ponto de vista sexual? Então vamos trazer consciência para isso. Vamos trazer consciência. Olha, você tá assim porque você ouviu isso. Lembra esse relacionamento? Essa pessoa te fazia você se sentir assim pequena, então ela precisava te fazer você sentir pequena para que ela não fosse menor ainda do que você era. Então, vamos colocando molde, vamos ajustando isso, ok. Limpou, a gente não precisa ficar revirando o passado. Limpou, tá limpinho? Próximo, vamos cuidar agora desse corpo. Assunto. Sim. Vamos resgatar a propriedade original de fábrica? É nesse lugar. Porque a mulher também tendo essa força, ela consegue
colocar os projetos dela, porque é uma questão dela com ela, né? Ela se sente forte para manifestar os projetos, o propósito, Isso. trazer os potenciais, os dons, os talentos, porque ela parece que ela tem aquela força ali ativa, né? Isso. O orgasmo, ele é uma mola propulsora de criatividade. Né? Então, é um lugar que ele não é o orgasmo pelo orgasmo. Orgasmo lembrando que é uma produção química incrível e que, de certa forma, faz uma limpeza hormonal no seu corpo, zera ali o sistema para que você, 2 pontos, crie, para que você aconteça, para que você sinta-se capaz de. É esse lugar também. Também é uma função fisiológica. Eu já tô querendo ir embora para casa, já tô com vontade. Muito bom, muito bom. Não, brincadeira. Você tá trazendo aqui, né, Tudo é Possível, consciência, você tá trazendo muita consciência de coisas que não são faladas de modo geral. E de uma forma super coloquial e fácil. Eu queria que você trouxesse alguns casos onde você trouxe consciência para o casal ou para a pessoa de problemas, de coisa, enfim, a pessoa trouxe alguma coisa para você e você trouxe consciência para elas. Você tem algum caso para trazer de alguma coisa assim? Eu tenho de muitos, cabeça veja agora? lá. Veja lá que a gente tem... De improviso, né? Pois quantos anos? Mais de 10 anos de consultório, só de terapia sexual, fora de fisioterapia. Mas... Senão a gente... 3, 2, 1, vamos pensar assim. A gente estava falando de um caso, por exemplo, aonde no histórico dessa mulher a gente fala sobre abuso, que o adulto lê como abuso, a criança não lê como abuso, então isso é uma chavinha que um dia a gente pode falar sobre isso, né? Então, se não tem dor, se não tem desconforto, a criança lê como uma brincadeira legal. Muitas vezes a criança ela é bonificada por essa brincadeira legal e a gente não fala desse viés, da questão do abuso. E aí, quando essa criança cresce, ela se sente o quê? Culpada. Ela era culpada. Porque ela entende. Porque ela entende que ela gostava da brincadeira. Então, esse não é um caso. Isso é um caso muito constante em consultório. Eu gostava do que acontecia. Só que não sou eu adulto, gente. É uma criança que não sabe o que está fazendo. E como uma criança saudável, o corpo responde de uma forma saudável. Um corpo saudável que sente, lembra que a gente vem pronto para sentir de fábrica, vai sentir o quê? Brincadeira gostosa. Muitas vezes. A criança só não vai gostar quando tem dor, quando tem ameaça e tudo mais. E aí, quando cresço, eu dou significado para isso. Horas, isso tinha um nome, é abuso, eu gostava, eu era culpada. Para que eu não sinta a dor da minha culpa, então eu não vou sentir. Eu bloqueio. Que loucura. Porque sentir vai me levar para aquele lugar aonde eu causava normalmente uma relação. Daí já tem nome, tudo tem nome. Relação sexual com um pai, um padrasto, um avô, com um tio, que normalmente está ali na família. Então eu bloqueio a sensação. Para que é uma forma também de punição, porque eu não posso voltar a sentir aquilo que eu voltava quando eu fazia aquilo que era muito errado, que a culpa era minha. Que loucura, gente. Isso. Então, essa mulher possivelmente, são muitos casos, eu estou fazendo uma compilação de casos, ela pode ir para algum desses lugares. Ou eu vou para um lugar de vaginismo, onde meu corpo literalmente fecha, porque eu te protejo de que nada disso aconteça de novo, para você não sentir aquela coisa ruim que você sentiu. Olha que coisa. Que coisa. Né? Ou eu não vou sentir mais nada, eu desligo meu corpo. E a queixa de consultório é: eu não consigo ter orgasmo. Eu desligo meu corpo. Novamente. E desliga todo o sensorial. Desliga. Todo, né? Desliga. Porque todo não é só a sensorial. parte da sexualidade, você desliga o sentir. Desliga todo pra o sensorial. se proteger, né? Só que de alguma forma eu me conecto afetivamente com alguém e nós vamos entrar em frustração. Porque de certa forma eu também queria ser amada, eu queria te amar, mas eu não consigo
nem receber e nem te entregar. Então, esse é um rápido compilado muito, muito comum, corriqueiro de consultório. E aí a gente entra aqui com a terapia sexual e com a fisioterapia pélvica. Elas têm que caminhar muito juntas. Só a terapia sexual a gente não tem acesso a trabalho de corpo, só a fisioterapia pélvica. Possivelmente a gente vai escorregar em questões delicadas. A ver com histórico, afetivo sexual, com emocional. Então, esse casamento que é muito bem. Nossa, sensacional. Sensacional. É uma grande transformação, né? É. Porque a pessoa conseguir ir para esse ponto de dizer um sim, Sim. é muita coragem. Esse lugar né? que a Karine perguntou da consciência. Quando eu tenho consciência que eu, adulto, eu não posso responsabilizar Aquela criança. né? Eu estou num outro momento, num outro lugar e um merecimento divino. Pois é. Porque um merecimento divino a gente está aqui. Né? A gente tem essa vida, ela é rápida demais, o espaço não tem espaço para isso. Então, essa tomada de consciência que eu posso fazer diferente do merecimento, eu posso me apropriar de um novo caminho, de um novo momento, isso é emocionante. Sim, sensacional. Sensacional. Quer perguntar mais alguma coisa? Não, tem um monte de coisa para perguntar, mas eu acho que você tá esclarecendo de uma forma, por isso que eu falo que tem um monte de coisa, né? Tá esclarecendo de uma forma maravilhosa. E eu gostaria, não sei se é o momento agora, de você já divulgar, né, para as pessoas Sim. que têm qualquer tipo de disfunção, de problema, de dúvida, né, para as pessoas te procurarem. Porque entra num lugar da vergonha também, né? A pessoa não se permite muitas vezes olhar para isso, porque tem muita coisa aí. Muitas camadas, né, Andréa? Tem muitas camadas. Muitas E camadas. tem profissionais também para todos os tipos. Tem uma pesquisa muito interessante da doutora Carmita Hábito, que é uma das maiores pesquisadoras, Da USP. sim, psiquiatra, uma das maiores pesquisadoras de sexualidade do Brasil, publica muita coisa. E aí, numa delas, um dos itens é apenas 10% dos médicos perguntam, médicos ginecologistas, né? Perguntam sobre a vida sexual. E muitas vezes é melhor nem perguntar, porque não sabe o que fazer com a informação. isso. Não sabe o que fazer Que com isso. que E loucura. quando a gente não sabe o que fazer de ordem técnica e científica, eu vou trazer o quê? Minha caixa de conhecimento. E nessa minha caixa de conhecimento, se eu não tenho conhecimento científico, eu vou trazer o quê? Minhas crenças, meus mitos, meus tabus, meus medos, a minha história de família. Eu tenho uma história com uma ginecologista, eu tinha 20 e poucos anos, e eu falei, mas não... Sabe aquele eu que você fala assim, mas não era só isso, né? E aí eu fui perguntar para uma ginecologista se não tinha um negocinho para fazer, que eu tinha visto na televisão, e ela me respondeu assim, por que você não se preocupa de cuidar do seu marido? Você tá brincando. E aí eu falei, gente, é mesmo, né? Entende? Aquilo era sobre ela, não Sim. era sobre ciência. Que coisa, mano. Era sobre ela. Isso não era importante, o prazer não era importante para ela. Então era melhor mesmo que essa médica realmente nunca perguntasse sobre a sexualidade. Sim, porque ela não tinha recursos Não pra tem entrar recurso. nisso, né? Então, sobre o que fazer. Se você quer tratar sobre sexualidade, busque um especialista em sexualidade. Ou seja, se você precisa de um ginecologista especialista, um urologista especialista, que seja especialista em sexualidade. Fisioterapeuta, que seja especialista em sexualidade. Psicólogo, que seja especialista em sexualidade. Ou busque o terapeuta sexual. Mas que seja sempre especialista em sexualidade, porque senão vai derrapar. É que nem se eu quiser cuidar de joelho, gente. Não sei nem onde fica o joelho. Onde já se viu eu cuidar de joelho? Não, então, é cada um no seu quadrado. E né, hoje eu trabalho em muitas formações. Hoje tem bons fisioterapeutas. Né, a gente forma muitos bons terapeutas sexuais, terapeutas tântricos. Então, hoje já tem muita gente boa aí, né? Uma boa população para trabalhar com essas questões. Sim, sim. E tirar dessa zona de sombreamento, né? Trazer isso para a luz, trazer para a consciência Isso. e poder olhar de um novo jeito.
né? Como uma porta de entrada para um caminho de autotransformação mesmo. Porque é possível, né? A mulher ir na melhor potência dela. Melhor potência, eu digo assim, de estar sentindo, de estar percebendo, de estar com esse sensorial ativo. Isso. Né? E de estar com essa liberdade de querer explorar todas essas camadas. Essa é a parte mais legal. Ah, eu quero fazer, não importa o quê. Ah, eu quero ver como que é aquilo. Eu posso ver. Ah, tô doida aqui, ó, tô querendo pular para esse lugar da permissão, eu diria que a sexualidade ela abre portas para muitas permissões onde eu dependia de alguém me aprovar para eu fazer o que eu queria. Né? Então, essa apropriação. De certa forma, uma pessoa sexualmente tranquila consigo mesma, uma mulher tranquila com essa consciência, ela se apropria de tudo isso que a vida tem aí para oferecer pra gente. Sensacional, Andréia. Andréia, a Dani perguntou agora há pouco se eu tinha mais perguntas. Tem um monte, mas eu sei que você trabalha com seu marido, seu companheiro Evandro, que já teve no meu podcast. O que você acha de a gente marcar um próximo, você e ele aqui, pra gente conversar sobre casais e a terapia tântrica? Sensacional. Aí a gente vai falar da tríade do sucesso, né? Porque a terapia tântrica, ela casa com tudo isso que a gente falou. Quando a gente coloca tudo isso que eu disse, aí depois a gente coloca o corpo em estado de prazer. Aí a gente fecha toda essa função. Maravilhoso. Eu já vou te dizer, o convite está aceito. Então vamos terminar aqui, Dani, agradecendo muito a presença da Andréia. Vamos pedir para ela também dar aquele recado para as pessoas? Sim. Então, as pessoas que ainda têm dúvida sobre as possibilidades da vida, a gente acredita que tudo é possível. Né? A mulher que não tem prazer há 20 anos, enfim. Então a gente queria que você olhasse para a sua câmera e desse um recado para essas pessoas que ainda têm dúvidas. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que me permitem? Será que eu me permito? A gente queria que você desse um recado ali para sua câmera. Eu, particularmente, acredito mesmo, até porque eu fiz isso muito verdade na minha vida. Só pensa positivo. Primeiro, tenha certeza daquilo que você quer. Porque, né? Como diria Alice, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, tenha certeza o que você deseja. E aí, tendo certeza do que você deseja, já se enxergue nesse lugar, porque as possibilidades, elas se abrem. Esse lugar de consciência do que se quer e se colocar à disposição de receber, os caminhos se abrem. É isso. Maravilhoso. Andréia, querida, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por toda essa contribuição que você está trazendo nesse momento, né? Onde os horizontes estão se alargando, as pessoas podem fazer diferente. E maravilhoso tudo isso. Eu vou acrescentar onde as consciências estão se expandindo. E você veio trazer aqui mais uma expansão de consciência para o nosso programa e para os nossos seguidores. E eu agradeço vocês porque é muito bonito esse trabalho, né, de poder presentear as pessoas com essa possibilidade de um casal falando para outros casais, ou enfim, pessoas que queiram um lugar a mais aí, pra gente chegar com a mente e com o coração. Parabéns pelo trabalho. Então vamos terminar aqui, a gente gosta de fazer uma corrente terminando com agradecimento, gratidão pela sua presença e por tudo que você falou aqui. E espero que toque muita gente, que essas pessoas levem essas palavras para muito mais gente, ou seja, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque às vezes uma pessoa que você nem conhece, que vai ser amigo do amigo que recebeu, que estava precisando ouvir essas palavras, né, Dani? E muito além do julgamento, muito além, né, a gente está num momento de expansão mesmo, a gente olhar para as coisas de uma forma diferente, ressignificar tudo isso. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Querida. Parabéns. E muito obrigada pela sua presença aí. Obrigada por fazer parte dessa força, dessa energia e dessa consciência, né, Karine? É isso mesmo. Então, nos resta, com o tradicional, bora ser feliz e abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!